Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ame Saber. Aqui nós falamos sobre saúde, sobre desenvolvimento infantil, com um time de especialistas que são apaixonados pelo cuidado. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as causas do transtorno do espectro do autismo. Você já deve ter se perguntado quais são as causas para o transtorno do espectro autista. Inclusive, eu já recebi muitas mães cheias de culpa, pensando que elas tinham sido as responsáveis pelo diagnóstico do filho. E hoje eu tô aqui então para te ajudar, para te explicar um pouco sobre esse processo, tá? Vamos lá então. Eu sou a tia Cris, pediatra aqui na Clínica AME, e eu quero aproveitar para te convidar para seguir o nosso Instagram, @AmeSaúdeInfantil, onde a gente compartilha conteúdos todos os dias. Então a causa do autismo, ela tá entre as dúvidas mais recorrentes, mais comuns sobre esse tema, porque afinal, o que leva um indivíduo a desenvolver o transtorno? E há muitos anos que a ciência tenta achar uma resposta para isso, para essas perguntas. E o que nós temos até hoje de mais correto é que o transtorno do espectro autista, ele é causado principalmente pela junção de fatores genéticos e fatores ambientais. Mas antes disso, vamos tentar revisar um pouquinho o que é o transtorno do espectro do autismo. O autismo não é uma doença, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é identificável ainda na primeira infância. Existem sinais presentes já lá durante os primeiros 6 meses de vida do bebê. E ele é caracterizado por alterações em 3 grandes áreas: comunicação, interação social e comportamento. Então, atualmente, segundo os dados divulgados pelo Centro de Controle de Prevenção de Doenças, o CDC americano, a prevalência do autismo é de 1 em cada 36 crianças que nascem. E essa pesquisa, ela teve como base populacional a população dos Estados Unidos, não no Brasil. Aqui ainda a gente não tem dados sobre a prevalência do transtorno, assim, de forma ideal. Importante lembrar que o diagnóstico é realizado a partir de uma avaliação multidisciplinar, e com ela a gente identifica os atrasos que devem ser trabalhados junto à família e junto à equipe terapêutica. Mas vamos parar os rodeios, né? Então, qual é a causa do autismo? Então, o autismo, ele é causado pela junção de fatores genéticos e fatores ambientais. A questão genética é predominante nesse aspecto e as pesquisas já identificaram mais de 1000 genes que são relacionados ao surgimento da condição. E é por isso que o transtorno do espectro autismo, se manifesta de maneiras tão diferentes, tão diversas entre os indivíduos que estão nesse espectro. Cada um deles tem uma formação genética única. Então, por exemplo, 2 irmãos autistas, mesmo que estejam no mesmo nível de suporte, eles vão ter dificuldades, comportamentos diferentes um do outro. E já existem estudos que correlacionam fatores específicos ao surgimento do transtorno. Mas é importante lembrar que não se tratam de uma regra. Então, por exemplo, prematuridade, a idade paterna e materna, sofrimento fetal lá na gestação e entre outros. Novamente, é essencial frisar que esses fatores específicos, eles não são uma via de regra para a causa do autismo. Então, há casos de crianças prematuras que não desenvolveram transtorno, por exemplo. E, por outro lado, a gente tem bebês que somam o fator prematuridade com fatores hereditários e aí desenvolvem o transtorno do espectro do autismo. Então, muito bem, com tudo isso que a gente falou, é possível prevenir o transtorno? O autismo não é uma doença, então a gente não tem como curar ou como prevenir. Não é que nem uma dor de garganta. Então é importante a gente entender que o transtorno em si não é um problema. O problema são os prejuízos, os atrasos que as características podem causar na vida desses indivíduos que são diagnosticados. Então, uma pessoa autista sempre será autista, mesmo que alcance os marcos do desenvolvimento esperados por meio do acompanhamento terapêutico. E é por isso que a gente sempre enfatiza aqui no canal a importância da intervenção precoce a partir dos sinais de atrasos do desenvolvimento, mesmo antes da gente ter um diagnóstico firmado. Nós não temos
temos controle sobre o que acontece ao longo da formação genética de uma pessoa, pelo menos por enquanto. Mas nós podemos auxiliar através de estímulos benéficos para o aprendizado, com intervenções, com integração da equipe multidisciplinar, da família nesse processo terapêutico. E se você quer aprender mais sobre autismo e como ajudar as crianças a não acumularem prejuízo no desenvolvimento, se inscreve aqui no canal Ame Saber. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!